Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Emanuel, Deus conosco. Como você lê? Parte 5. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Como lês? Através de Cristo, não dele mesmo, completa-se o circuito de beneficência, representando o caráter de quem? De Deus, o grande doador. Cristo doa sua vida pelo ser humano, mas o grande doador é Deus, porque embora Deus tenha dado ao Filho ter vida em si mesmo, que é diferente de ter vida principiada em si mesmo, no final de tudo, Deus é que é o grande Criador. Deus é o grande doador, pois dele procede finalmente a vida, mesmo aquela que está no Filho, pois ele deu ao Filho tê-la em si mesmo. No próprio céu foi quebrantada essa lei. O pecado originou-se da busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Satanás apresentou falsamente a Deus, dizendo que Deus tinha desejo de exaltação, e seu objetivo era afastar os seres celestes de seu Criador. Quem foi o Criador deles? De quem queria Satanás afastar os seres celestes? De Deus, o Pai, o Criador deles. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. O que deve ser manifestado em contraste com o de Satanás? O caráter de Deus. Como isso será feito? Somente um ser em todo o universo poderia fazer isso. Mas só ele poderia fazer isso porque é Deus também. Somente Cristo poderia fazer isso porque somente um Deus poderia salvar o ser humano? Ou porque somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido? Somente Cristo poderia dar a vida pelo ser humano, porque somente alguém que tem vida em si mesmo, não dependente, não derivada, poderia entregar esta vida. Um anjo não poderia fazê-lo, porque a vida não lhe pertence. Porém, não é por esta razão unicamente que Cristo é o único ser que poderia fazer isso. Pessoas têm pautado a salvação em Cristo e sua manifestação ao mundo como sendo unicamente porque ele tem vida em si mesmo. Mas apenas fazem isso porque o egoísmo humano não lhes permite ver que Cristo não veio a esta terra apenas para dar a vida pelo ser humano, pois se fosse apenas isso, estariam com certeza excluídos os outros seres celestiais que não precisam que Cristo morra por eles, já que não cometeram pecado. Cristo veio à terra, acima de tudo, para revelar o caráter de Deus a anjos, aos mundos não caídos e aos seres humanos. Se Deus tivesse dado a um anjo ter vida em si mesmo, ainda assim, este anjo não poderia cumprir a missão de revelar Deus aos homens, pois este anjo, ainda que tivesse vida em si mesmo, não seria capaz de revelar a profundidade do caráter benevolente
e toda a extensão do amor do Pai pelos seres criados. Somente aquele em quem habita a plenitude da divindade, ou dizer, a plenitude de Deus, o Pai, o poderia revelar plenamente a todos os seres. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem. Filipenses 2, 6, 7. Atente novamente para as palavras. Forma não é natureza, forma não é substância. Uma cadeira, tendo a forma de uma cadeira, pode ser feita de madeira, de plástico ou mesmo de ferro. Este texto mostra a realidade contrastante entre Cristo e Satanás. Cristo mesmo, quando tinha a forma de Deus, sendo apenas divino, mesmo sendo a expressa imagem de seu Pai, não julgou ser seu direito fazer-se igual a Deus e aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Enquanto Satanás, não tendo a forma de Deus, e menos ainda sua perfeita imagem, tentou por usurpação, ele sim, ser igual a Deus. Infelizmente, muitas pessoas asseveram que quando Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele estava se fazendo igual a Deus. Assim pensam os unicistas. Este absurdo filosófico só pode ser aceito por aqueles que, como os fariseus, cegados completamente por sua astúcia e desejo de condenar a Cristo, repetem as palavras desses falsos homens e os elegem como seus professores. Esses mesmos falsos professores que condenaram Cristo à cruz. Foi destes inimigos de Cristo que partiu o ensino, repetido por milhares que preferem acreditar nos fariseus do que em Cristo. Disseram os fariseus: Por isso, pois, os judeus mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Esses judeus, eles não só acusavam de fazer-se igual a Deus Cristo, mas também o acusavam de quebrantar o sábado. Se aceito que os fariseus estavam certos ao acusar Cristo de fazer-se igual a Deus, devo também aceitar que eles estavam certos ao acusar Cristo de quebrantar o sábado. Não creio que alguém que crê na lei de Deus e no santo sábado do Senhor possa concordar com isso. É triste também perceber que são os falsos pastores nos dias de hoje que juntamente ensinam que os fariseus estão certos, pois defendem com unhas e dentes que Jesus transgrediu o sábado, assim como defendem com unhas e dentes que Cristo se fazia igual a Deus ou dizer que Cristo é Deus. Cerca de 2000 anos atrás, ouvia-se no céu uma voz de misteriosa significação, saída do trono de Deus. Eis, aqui venho, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Como lês? Quem preparou um corpo para Cristo? Deus, o Pai. Neste corpo humano, o Filho de Deus manifestou na terra o caráter de seu Pai, pois para isso também este corpo foi preparado na barriga de Maria. O primeiro Adão deveria mostrar que um ser criado por Deus, exercendo seu livre-arbítrio entre amar e servir a Deus ou a Satanás, escolherá servir a Deus por amor, e era preciso mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa, mas Adão falhou nisso. O segundo Adão, Jesus, retoma a obra, mas agora não simplesmente em um corpo completamente humano, mas mais que isso, um corpo humano muito mais degradado, trazendo a maldade herdada após 4000 anos de pecado. Através de Cristo, Deus será manifestado de uma forma compreensível a todos e irá demonstrar de forma perfeita que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Em um corpo trazendo as fraquezas da hereditariedade, será demonstrado o poder de Deus e o que é possível ao ser humano fazer, unindo sua humanidade à divindade.
Será demonstrado que a plenitude da divindade, a plenitude de Deus pode sim manifestar-se num ser humano. E sim, foi demonstrado que qualquer pessoa que de fato tenha intimidade com Deus, como Cristo tinha, pode, mesmo neste corpo humano degradado, demonstrar a anjos e a homens que a lei de Deus é santa, justa e boa. Prezado amigo, amiga, irmão ou irmã, vivemos tempos difíceis e muito em breve essas mensagens serão proibidas. O tempo de semear a palavra de Deus é agora. Se você acredita que essas mensagens são necessárias e acredita que elas te ajudam a crescer espiritualmente, ajude-nos, fazendo com que ela alcance a outros. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, lembre-se do que Deus disse. De graça recebeste, de graça dai. Separe pelo menos 10 amigos seus. Convide-os e inscreva-os no nosso canal. Apenas 10 amigos. Somos hoje em 13 mil. Se cada um de nós colocarmos apenas 10 pessoas, seremos em breve 130 mil e vamos alcançar muito mais pessoas para Cristo. Lembre-se que o profeta não tem honra em sua terra. Então é mais fácil que a pessoa por quem você luta para que aceite a verdade presente possa aceitar a mensagem vindo de outra pessoa. Faça a sua parte. Colabore com o reino de Deus e que Deus seja contigo.